conviver com irregularidades nas obras de apartamentos novos. Essa realidade é enfrentada por proprietários de diferentes locais do país. E como ir atrás do direito diante de construtoras que entregam imóveis assim, recheados de problemas? Para responder essa e outras questões, recebemos aqui no estúdio Bernardo Tutiquian, que é coordenador do Instituto Tecnológico em Desempenho da Construção Civil aqui da Unicinos. Também com a gente, Carlos Afonso Eli, representante do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, o CRECI-RS, e ainda Isabel Cristina Porto Borges, advogada e professora do curso de Direito da Unicinos. Sejam bem-vindos à Conexão, tudo bem? Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Tudo ótimo. Professor, a gente sabe que o senhor representa, então, um instituto que acompanha a execução de obras, né? Quais são os problemas mais comuns enfrentados nesse tipo de situação? Os problemas mais comuns que ocorrem na construção civil, sem sombra de dúvida, são problemas de projeto, né? Que vamos para as obras com os projetos inadequados ou inacabados, e aí a nossa mão de obra que já é desqualificada, o nosso grande momento vivido pela construção civil, acúmulo de obras, etc., não conseguem resolver esses problemas. E aí começam a surgir problemas de origem diversas, né? E que acabam impactando no cliente final, no consumidor final, todo esse mundo aí de casas, né? E, Carlos, como é que, então, os corretores de imóveis são inseridos nesse cenário? Porque eles fazem a intermediação, né, entre o comprador e o vendedor. E essa responsabilidade, então, de entregar no prazo e com uma boa infraestrutura também passa por vocês? Não, a entrega no prazo não. O corretor de imóveis, o que ele deve fazer? Em primeiro lugar, ele vai vender na planta, que é o que me parece que é o foco maior aqui. Aí ele vai ter que sempre primeiro ver se é uma obra incorporada, porque hoje você não pode vender um imóvel que não tem incorporação registrada no registro de imóveis. Aí o que ele deve fazer? O corretor de imóveis, ele é um profissional liberal, ele tem toda a responsabilidade também de orientar o cliente, nunca induzir o cliente ao erro. Então ele tem que saber mostrar uma planta, informar ele do memorial descritivo, de localização, os benefícios de uma obra, mas o prazo de entrega ele é de responsabilidade da incorporadora, no contrato de promessa, compra e venda. Aí o corretor não pode ser responsabilizado. Professora, a gente sabe que a gente está falando aqui também da venda de um sonho, né? Porque muitas dessas pessoas estão comprando, adquirindo aí a primeira casa própria, o primeiro apartamento, e muitas vezes nessa empolgação acabam aí não dedicando como deveriam a esses contratos. Então, como é que as pessoas elas têm que prestar atenção nisso? Tem que cuidar, porque é um vocabulário todo especial, às vezes as pessoas não estão prontas para isso, nem todos os corretores esclarecem corretamente, como o Carlos ele comentou agora. Então, tem que cuidar. Eu sempre acho que deveria contratar um profissional, por exemplo, um advogado que acompanhasse tudo isso, ou então fizesse um levantamento, qual é a construtora, qual é o nome da incorporadora, como é que ela é no mercado. Às vezes a gente coloca, por exemplo, faz uma pesquisa no Poder Judiciário, ela tem uma série de ações já. Então, é um tipo de empresa que a gente tem que ter um pouco de cuidado. Hoje tem proteções, tem o Código de Defesa do Consumidor que protege a pessoa que compra, tem situações que a gente pode até rescindir o contrato com devoluções de parcelas, inclusive alguns casos permitindo até a devolução da corretagem, que não são todos os casos, como ele colocou bem, tem situações que cabem ao corretor, outras situações ao consultor, especificamente. E se essa pessoa não tem condições, por exemplo, de contratar um advogado, ela quer por ela mesma poder ler esse contrato e ter certeza de que tudo vai ser cumprido, como é que ela pode fazer? Como é que ela pode prestar atenção? Existe, enfim... Alguns pontos-chave, talvez, ali, que você possa ler e a pessoa conseguir entender, na verdade, todo aquele... advoquês, né, que se fala ali, O que tem que né? cuidar também é que, às vezes, as incorporadoras, elas se utilizam hoje dois tipos de contrato. Um contrato que eles chamam quadro-resumo, que esse eu acho o maior perigo. E depois o contrato definitivo, que tem mais cláusulas do que o quadro-resumo. Então, eu já tive situações na justiça, estou ainda discutindo isso, em que o quadro-resumo omitia situações e particularidades, assim, que no quadro definitivo tinha. Por exemplo, a questão da comissão de corretagem, que no quadro resumo dizia que não incluía o preço, já estava incluída a comissão, e no quadro definitivo já dizia que a comissão ficava a cargo de quem comprava. Quer dizer, a transparência nas negociações, as informações truncadas, isso tudo permite depois, o direito fala muito da boa-fé objetiva, que é um princípio fortíssimo, que permite até anular contratos quando há violação desse princípio. As pessoas têm que ser éticas nas negociações, têm que falar a verdade e
E no momento que pisa, vamos dizer assim, viola isso, há a possibilidade do consumidor buscar os seus direitos na justiça. Então, assim, tem que cuidar muito, assim, o prazo que é entregue, embora o prazo, às vezes, a justiça releva a questão das intempéries, a questão de alguns fatores que servem de caso fortuito. Então, às vezes, até 180 dias é possível. Não é considerado uma entrega a ponto de desfazer um negócio, né? Mas eu já vi casos de 2 anos de entrega no imóvel. Então, as pessoas, às vezes, tem casos que o casal está esperando o imóvel, não é entregue, eles acabam casando, tem que morar com a sogra. Isso aí é dano moral, né? Porque morar com sogra ninguém merece. Pois é, o site Reclame Aqui mostra que nos 3 primeiros meses desse ano, o número de relatos sobre problemas de infraestrutura em prédios recém-entregues subiu 36% em relação ao mesmo período do ano passado. Foram 4.631 reclamações de janeiro a março de 2014. Professor Bernardo, a que se atribui, então, esse crescimento? Por que esses problemas acontecem? Nós tivemos, nos últimos anos, o verdadeiro apagão de mão de obra, né? Ou seja, a construção civil cresceu muito, né? O país como um todo cresceu bastante. A construção civil talvez seja a primeira das indústrias que sente esses reflexos, tanto positivos quanto negativos da indústria, da economia do país, e cresceu muito. Então, nós tivemos um apagão de mão de obra que ocasionaram aí diversos problemas aí, sem dúvida. Agora, eu diria que para esse ano aumentar, não é essa a justificativa. Esse apagão de mão de obra já é um apagão antigo, né? Já tem seus 2, 3, 4 anos e que pouco ou nada foi feito para evitar isso ou para minimizar esse problema. E eu diria que o grande linha de corte é um negócio chamado norma de desempenho, né? Que é o que na construção civil a gente vem chamando de a norma de defesa do consumidor para a construção civil, né? Que é uma norma que começa a levantar alguns direitos que o cliente sempre teve, mas que ou nunca soube, ou que se sabia não cobrava, e se cobrava não ia para frente. Questões acústicas, questões térmicas, né? Aquela pessoa que caminha no andar de cima incomoda o andar de baixo, ou seja, a estanqueidade, durabilidade da construção. Então surgiu a norma de desempenho no meio do ano passado, e que veio entrando na mídia, etc. Então, eu diria que esse aumento das reclamações é simplesmente um aumento do conhecimento do direito do consumidor. Eu não vejo que tenha diminuído a qualidade das obras de um ano para o outro, ou que tenha diminuído a oferta de mão de obra, ou qualquer outro caso nesse ponto. Para mim, simplesmente é um aumento do conhecimento do consumidor dos seus direitos, né? A professora tocou num ponto aí, essa questão de morar com a sogra, que é complicado, né, Rodrigo? Mas, assim, da questão dos prazos mesmo, com a entrega desses apartamentos, dessas casas, enfim. E, Carlos, a gente sabe também que as imobiliárias, elas têm uma relação bem estreita com as construtoras. O que mais alegam para que esse prazo realmente não aconteça? Todo mundo conhece alguém, enfim, que comprou um imóvel e acabou não conseguindo adquirir. Eu tenho a minha irmã, por exemplo, que ela comprou uma casa dentro de um condomínio e ainda não foi entregue. Já está com 2 anos de atraso. Ela não tinha esse problema de pressa, mas ela conhece outras pessoas que, enfim, têm esse problema. Por que isso acontece tanto também? Realmente tem acontecido. O que o corretor de imóveis, as imobiliárias podem ajudar nisso aí? Como o professor falou, a gente tem que negociar com as empresas idôneas, né? Agora, quando esse caso vem acontecendo, a gente tenta intermediar uma negociação para ajudar o cliente, mas não que nós podemos resolver a situação. Mas a gente sempre tenta uma negociação para que não ocorra um litígio, né? Uma demanda judicial, né, nem sempre é o melhor caminho, que nem a doutora falou há pouco. 6 meses é tolerável, depende da situação de cada obra, né? Depende do tamanho da incorporação, se ela tem uma infraestrutura muito grande ou não. Mas são realmente casos assim que a gente não gostaria que acontecesse. Mas, infelizmente, não se está livre disso. E eu acho assim que essa diferença do ano passado para cá ela era um pouco pontual em alguns lugares. Eu estive vendo uma reportagem em São Paulo, no Brasil, daí para cima que ocorreu, né, com grandes empresas. Mas, e que nem o professor falou, de repente, eles têm um volume grande de obra, né, e a mão de obra na construção civil ela é difícil, né, não tem uma especialização, que ela estão havendo cursos agora, mas ela é uma mão de obra bem carente, né? Então eu acho assim que a demanda é grande, né, porque as vendas eram maiores há 2, 3, 4 anos atrás que estão hoje, mas aquelas vendas que ocorreram em 2000, 2009, 2011, 2012
são obras que estão ficando prontas agora, entende? Então, agora que acumulou a entrega desse boom imobiliário que houve há um tempo atrás. Agora fechou o gargalo, na verdade, né? Apertou o gargalo. Então, realmente, não tem como o corretor de imóveis, as imobiliárias, interferir de forma legal, né? Mas ela sempre vem ajudar a negociar para que haja uma compensação, que o cliente não fique tão prejudicado. Afinal de contas, esse cliente também fez contato com vocês, não tem esse contato direto com a construtora. Bom, Conexão faz agora um rápido intervalo e na volta a gente segue com esse assunto aqui no estúdio. É isso aí, um instante só, a gente já volta.